São imagens exclusivas que a CMTV agora lhe revela. Um morador que passeava os cães na zona de Sesimbra, um local ermo e de densa vegetação, foi alertado pelo latir constante dos animais. Aproximou-se e encontrou o que lhe pareciam ser ossadas humanas. Não muito longe havia restos de roupa, visivelmente danificada, provavelmente já destruída pela passagem de animais de grande porte. A Polícia Judiciária de Setúbal foi de imediato alertada. A roupa foi recuperada, foi analisada ao pormenor. Estava espalhada e encontraram primeiro uma das meias. Minutos depois, apareceu outra. A roupa interior estava noutro local. Ainda eram visíveis as etiquetas com as marcas, mas era difícil ter a certeza a quem pertenceram. A Polícia Judiciária já procurava o corpo de Mota Júnior. Nessa altura, todas as pistas apontavam exatamente para um homicídio que teria ocorrido pouco depois do cantor ter sido raptado à porta de sua casa. Sesimbra era efetivamente um dos locais possíveis para o cadáver ter sido escondido. Era isto que contavam as localizações celulares feitas aos telemóveis dos três suspeitos. Quando o corpo foi encontrado, as autoridades tentaram perceber se aquela era a roupa usada por Mota Júnior no dia do desaparecimento, o que se confirmava pelas redes sociais. As imagens mostravam o mesmo casaco, os boxers, as calças, os ténis, tudo correspondia na perfeição. O corpo foi identificado dias depois. Não pôde ser reconhecido. A verificação foi feita por ADN e por registros dentários. Nessa altura, nenhum dos suspeitos ainda estava detido. Mas as provas não deixavam dúvidas sobre a violência do ataque. Designadamente os restos de fita adesiva, encontrados ainda presos às calças e que mostravam que Mota Júnior tinha sido amarrado, provavelmente quando se encontrava na bagageira do carro. Os três homens que assaltaram e mataram Mota GR, bem como a mulher que atraiu o rapper à porta de casa em São Marcos, no Cacém, foram acusados pelo Ministério Público de Sintra e respondem por vários crimes: homicídio qualificado, roubo, furto, profanação de cadáver e posse de arma proibida. João Lúzio é considerado o mentor do assalto. Foi ele quem falou com os amigos e disse-lhes que Mota era um alvo a ter em conta porque ostentava sempre grandes quantias de dinheiro e muitos artefatos em ouro. Combinaram que o ataque aconteceria a 15 de março. Lúzio falou com a amiga Catarina, de 21 anos, e pediu-lhe que atraísse o cantor até à porta de casa. Assim aconteceu naquela madrugada. Já passava da meia-noite. Dois encapuzados entraram no prédio quando Mota e Catarina conversavam. Espancaram-no e ordenaram-lhe que entregasse o dinheiro que tinha e o ouro que na altura ostentava no corpo. Edi Barreiros e Fábio Martins eram esses dois elementos. O primeiro, um velho amigo de Lúzio, conhecido pela sua força física, obtido ao fim de muitos anos de musculação e ginásio. Tinha cadastro por pequenos crimes, tal como Lúzio já tinha vivido em Inglaterra. Estava preparado para tudo. O comparsa, Fábio Martins, vivido e criado na Cova da Moura, tem apenas 26 anos. Conhecido por Jovita, a sua história criminal é um desafio à justiça. Esteve envolvido no homicídio de um polícia reformado, na Margem Sul, matou, mas livrou-se da cadeia por excessos de prazo de prisão preventiva. Antes disso, tinha conseguido durante 11 meses enganar a judiciária. Viajou para o Luxemburgo, escondeu-se e depois foi apanhado. Lúzio, também de 26 anos, contou à namorada que deveria ter ficado no carro. Era esse o plano: ser apenas Edi e Fábio a aproximarem-se de Mota. Lúzio tinha medo de ser reconhecido, que o cantor mais tarde o denunciasse. A violência foi rápida e mortal. Um mata-leão deixou Mota Júnior de imediato inanimado. Murros e pontapés já o tinham atirado para o chão, sem capacidade de reagir. Na versão contada por Lúzio, ele, o mandante do crime, só saiu do carro porque os amigos tardavam em descer.
já viu o rapper desmaiado. O sangue e o medo de que alguém os apanhasse em flagrante levou a gritar para que arrastassem Mota Júnior para o carro, onde decidiram depois o que fazer. As imagens de várias câmaras de videovigilância mostram o trajeto, a saída do Cacém, a passagem pela ponte e a chegada à margem sul, até à paragem numa bomba de gasolina, enquanto Mota Júnior permanecia na bagageira do carro. A segunda parte da história volta a ser contada pelas câmaras de videovigilância. Lúcio vai com um amigo a uma loja de ouro para tentar desfazer-se dos objetos roubados. Primeiro, não consegue vender. No segundo local, já no Barreiro, dão-lhe apenas 1.600 euros. 500 são entregues em notas, o restante por transferência bancária que entra na conta de Lúcio no dia seguinte, quando Lúcio e Edi já fugiam do país rumo à Inglaterra. Mais uma vez, são as imagens de videovigilância que a CMTV lhe revela em exclusivo que confirmam a fuga. Vemos Lúcio e Edi a entrar no aeroporto, a aproximarem-se da zona do check-in, a circular já na área comercial, a fugir com medo de que o crime já tivesse sido descoberto. No final de maio, poucos dias depois do corpo ter sido encontrado, Edi foi apanhado pela judiciária. Tentou regressar ao nosso país através do aeroporto do Porto, pensando que ninguém estava no seu encalço. Não sabia que havia mandados pendentes. Foi travado pelos elementos do SEF. Um mês depois, o cerco apertou-se à volta de Lúcio. Capturado em Manchester, foi extraditado e ficou, tal como Edi, em prisão preventiva. Ainda no verão, a judiciária reuniu provas e levou também Catarina a primeiro interrogatório judicial. Indiciaram-na pelo homicídio do rapper. O juiz decidiu que a jovem ficava em prisão domiciliária. O último a ser capturado foi Jovita. Foi a Cova da Moura que lhe deu abrigo durante meses. Só em novembro é que foi localizado. O juiz decidiu que, tal como os amigos, devia aguardar julgamento em preventiva. Foi para o estabelecimento prisional onde ainda se encontra. Mota Júnior desapareceu a 15 de março. Os vizinhos deram o alerta. Um amigo ainda viu o carro dos raptores arrancar a grande velocidade. As manchas de sangue deixadas no local não deixavam dúvidas sobre a violência do ataque, mas ficaram para trás outros vestígios que foram importantes para a investigação. A família de David Mota correu de imediato, mal foram alertados por uma vizinha. Ouviram gritos, ainda foram à porta do prédio perceber o que se passava. Não havia viva alma, apenas sangue, em grande quantidade e em diversos locais. Como se o cantor tivesse sido atacado de forma violenta. Lembro-me de, às 11h30 da noite, ouvir a porta fechar, a porta de casa fechar e pensar que tinha sido o amigo dele a ir embora. Mas depois, às 2 da manhã, recebi uma chamada de uma vizinha minha a dizer se estava tudo bem. Eu disse que estava a dormir e ela disse, então, e o David está em casa? Eu disse, está. E fui ao quarto e ele não estava. E ela disse, vem andando para a porta que há aqui qualquer coisa relativa ao David. No chão ficou um telemóvel, um boné e uns chinelos. Artigos que pertenciam a David Mota, que a família reconheceu de imediato. Então fui até à porta de casa e ela disse-me, olha, lá embaixo tem sangue, muitas pintas de sangue e estão lá coisas do David. Está lá o chapéu que ele usa sempre, que eles sabem que ele anda sempre de chapéu e uns chinelos. E eu fui e reconheci mesmo, tanto que eram as coisas do David. O cenário era de terror. No hall do prédio havia manchas de sangue. No túnel que já dá acesso à estrada, outros vestígios eram visíveis, tal como junto a um grafite que alguém tinha feito à porta de casa de Mota Júnior para o provocar. Havia ainda uma marca de uma sola de sapato que era visível no asfalto.
Tudo nas imediações, vários sinais das agressões, bem perto das mensagens que já tinham sido deixadas por outro grupo rival. Havia imensas pingas de sangue na entrada, ao pé do elevador, portanto dentro de casa já. Depois as pingas vão em direção à porta da rua. A história ganha contornos de roubo nas horas seguintes. A mãe e a irmã de Mota Júnior vão à PJ prestar declarações. Percebem que algo está errado. Quando alguém entrou na sua casa, usaram a chave da porta para aceder ao quarto do rapper. Em cima da mesa ficou logo a possibilidade de ter sido alguém próximo de David Mota, que soubesse onde guardava os bens mais valiosos. Por volta de 12h30, 1h, quando regressei a casa, a porta estava no trinco e tinha desaparecido todo o ouro do David, porque ele usava muito ouro. Se vocês virem os videoclipes, nos videoclipes é muitos anéis, muitos fios de ouro. Ele tinha bastante ouro e bastante dinheiro em casa. Alertámos que, para o facto do David estar com a bolsinha dele com a chave de casa, com a chave do carro, os documentos. Horas depois, nas redes sociais, surge um post enigmático. O rival pede silêncio, a família estranha, porque naquela altura ainda acreditava que o cantor estava vivo. Entendem que o texto é uma premonição. Dão ao PJ, contrariam a tese do roubo. Apontam para ajuste de contas. A 20 de março, 5 dias depois do desaparecimento de David Mota, Vera, ex-namorada do rapper e à data namorada de Lúcio, contou tudo à polícia judiciária. Disse que recebeu várias mensagens via WhatsApp, que Lúcio estava muito preocupado, que lhe falou mesmo numa tragédia. Foi ter com ela ao parque de estacionamento do local onde trabalhava e nessa altura contou-lhe que Mota tinha sido assassinado. A confissão de Vera acontece quando Lúcio já não está no país. Tinha viajado para Manchester, aproveitar os últimos voos antes do confinamento para sair de Portugal. Estava em fuga. Vera contou as conversas que ouviu, horas antes de Mota ter desaparecido. Numa delas, Lúcio falava ao telefone com um amigo. Era claro. Hoje é um bom dia para apanhar o nosso menino, não? Correu tudo mal, disse Vera à polícia judiciária. Lúcio garantiu que não o queria matar, que foi um dos outros quem fez um mata-leão para travar o rapper, que ele tentou reagir e que já saiu do local inanimado. O corpo foi depois levado na mala do carro para um local ermo. Vera não sabia onde, apenas dizia que o grupo tinha passado para a margem sul. Dos coautores do homicídio, disse que um deles foi Eddie Barreiros. Outro teria sido um homem que não conhecia, mas que pensava chamar-se Valvita e que morava na Cova do Moura. Vera apontou ainda ao dedo a Catarina, a jovem que se tinha encontrado com o rapper no dia do ataque, afinal estava feita com os agressores. A detenção de Catarina, que atraiu Mota Júnior até à entrada da casa, foi escondida pelas autoridades que temiam que as represálias contra o grupo de Lúcio continuassem. Simão, amigo do suspeito de ser o mandante do crime, tinha sido sequestrado e torturado pelos amigos de David Mota. Foi um sequestro ao estilo dos filmes americanos. 8 encapuzados apanharam Simão, amigo de Lúcio, o chefe do gangue que matou David Mota, e torturaram-no para que falasse. Queriam saber pormenores do assalto e onde estava o corpo do rapper, que na altura ainda não tinha aparecido. Os amigos pensavam que a judiciária não estava no encalce de qualquer suspeito. A 25 de março, 10 dias depois do homicídio, Simão foi apanhado na zona da Portela. Foi atraído àquele local por um amigo de Mota, que lhe pediu apenas para conversarem. Mal chegou, viu vários homens aproximarem-se. Estavam todos com luvas e encapuzados. Aproximaram-se do carro e mandaram-no sair. Revistaram-no e de imediato começaram
começaram a agredi-lo com murros e pontapés. Simão contou que o mandaram depois entrar no carro, vendaram-no e, ao fim de 25 minutos de viagem, ordenaram-lhe que saísse novamente. Simão ficou num local ermo, onde voltou a ser espancado. Chegou mesmo a falar em agressão sexual com uma vassoura, o que, no entanto, desmentiu mais tarde. Nas mãos do grupo amigo do rapper desaparecido, as perguntas que lhe faziam eram invariavelmente as mesmas. Onde estava Catarina, a sua prima, e onde estava o corpo de David Mota? Simão jurou que não sabia, mas as agressões continuaram durante largos minutos. O que Simão nunca contou aos amigos de Mota foi que acompanhou Lúcio no dia em que venderam o ouro roubado ao rapper. Foram a uma loja no Barreiro e receberam 1.600 euros pelos objetos que pertenciam ao cantor. Ouvido como testemunha, Simão não foi acusado no processo. O Ministério Público entendeu que nada teve a ver com a morte do rapper e não se fez prova de que soubesse a quem pertencia o ouro quando o foi vender à margem sul. Mota Júnior cantava a maior parte das músicas em crioulo. Era agente de si próprio e fazia as gravações e videoclipes nas ruas, com os amigos. O ouro que exibia acabou por ser o móvel do crime.